Um levantamento da Genial Quest indica que os brasileiros reduziram a confiança no STF e também no Congresso Nacional. Vamos ver os números? O que revelam, então, esses números? A gente já tem aqui para entender um pouco mais em relação aos ministros e ao Supremo Tribunal Federal. Revelam que instituições religiosas são mais confiáveis para a população brasileira do que organizações democráticas. Quando foram perguntados sobre a confiança nas igrejas católicas, como um exemplo, 73% afirmaram que confiam na instituição. E aí vem aqui na parte de baixo, na Polícia Militar, 71%. Nos militares ou nas Forças Armadas, 70%. 28% aqui que não. Igrejas evangélicas, 65%. Na parte de baixo, no representante do seu município, no chefe da prefeitura, 63%. Nos bancos, também o mesmo número, 63%. E já no presidente ou na presidência da República, um número de 54%. E aqui, em vermelho, 44%. A gente tem um outro recorte. Em relação, diria que a imprensa, 54%. Ao Supremo Tribunal Federal, o nível de confiança, se confiam ou não, 50%. Tem aqui uma divisão. É um recorte muito importante para ouvirmos logo na sequência os nossos comentaristas, porque aqui está uma divisão, então, de quem acredita e de quem não acredita. Já no Congresso Nacional, 45%. Sobrou até para juiz de futebol, 43%. Redes sociais são 41% e 31% nas legendas, onde os candidatos acabam se reunindo para disputar uma eleição. Vamos ver um outro recorte, então? Se confia ou se não confia. A gente tem aqui, então, esse recorte. Se confia no STF. Tínhamos antes 56%, isso veio reduzindo, 54%, 52% e agora 50% confia. 47% não confiam. E aí a gente repete, então, aquele cenário de uma clara divisão da confiança no Supremo Tribunal Federal. Em novembro de 2022, eram 4%, acabou subindo 6%, 5% e aqui não souberam responder, acabam diminuindo. Uma última imagem para a gente ver esse raio-x da Genial Quest. Você confia no Congresso Nacional? Isso aqui tem repercutido muito entre os parlamentares que alegam que a sociedade não mais está confiando no Congresso. E eles alegam que não é uma culpa do Congresso, é uma culpa da judicialização, que o Supremo estaria interferindo e isso acabaria reduzindo a confiança do Congresso Nacional. A gente tinha, então, em novembro de 2022, 54%, veio para 47%, agora 45% que não confia. Agora, na confiança, né? Ou melhor, que não confia 52% e que confia 45%. Esse número esteve muito mais acima já e aqui que não souberam responder lá de novembro até agosto de 2025. Enche a tela novamente com essa imagem, com esse recorte. Quero ouvir os nossos comentaristas. Quero começar pelo Mano Ferreira sobre esse recorte justamente aqui, Mano, sobre o Supremo Tribunal Federal junto com o Congresso Nacional. Tem uma divisão clara de quem não confia mais no STF, nem mesmo no Congresso Nacional. O que responsabilizar isso? O que levou nós a chegarmos em um recorte, em um cenário como esse? Qual foi a consequência que nos levou a dividir tanto as opiniões e o nível de confiança nas instituições? Pois é, Bruno, esse cenário é extremamente preocupante, porque não teremos uma democracia plena e sólida se as instituições não forem capazes de gerar confiança na sociedade. E isso ocorreu em função do excesso de protagonismo do Supremo Tribunal Federal no cenário político. Em parte, em função do ativismo do próprio Supremo, em parte, em função do excesso de demandas por parte do sistema político. Afinal de contas, vale lembrar, o Supremo se manifesta quando a política pede uma manifestação. São os políticos que iniciam as ações na maioria das vezes. E o Supremo acaba se metendo em diversas questões, virando uma espécie de terceiro turno,
Quando alguém perde no Congresso Nacional, seja da esquerda, seja da direita, acaba recorrendo ao Supremo. E isso gera um protagonismo que acirra os ânimos e, com isso, aumenta a desconfiança. Henrique Kriegner, a gente sabe, né, o que se comenta nos bastidores e todo mundo também que acompanha a política é que a condenação dos acusados agora do 8 de janeiro, dessa trama crucial ali, que vão ser julgados, acabar o julgamento vai começar a partir de amanhã, né, essa segunda semana do julgamento, praticamente a condenação é certa, né? Você acredita que, se isso acontecer, essa credibilidade do STF pode piorar em relação à opinião pública, pode criar aí uma tensão ainda maior a partir dessa condenação? Com certeza, Márcia, e não só por conta do resultado da condenação e das pessoas envolvidas, mas da maneira como o processo tem sido conduzido, como o próprio Mano falou, na questão do protagonismo do STF, né? O STF, na figura dos seus ministros, ao invés de se ater estritamente às peças apresentadas, às evidências, mais uma vez, entre aspas, também apresentadas, às defesas que foram feitas pelos advogados, não, nós vemos uma série de posicionamentos politizados, para não dizer políticos, de ministros do STF via redes sociais, via entrevista com a imprensa, ou mesmo até no bastidor. Então, isso tudo faz o povo questionar qual é a real intenção deste julgamento, assim como diversas outras instâncias em que o STF se posicionou de maneira mais política do que mesmo jurídica. Obrigada, Kriegner e Mano Ferreira. A gente volta com vocês já já.